Bem, pessoal, então, bom dia para os presentes e bom dia para os que assistirão gravada. Temos agora a continuidade e os resumos, professor. Eu perguntei antes, mas tu não viu. Não vi a pergunta. Mas hoje eu fiz um resuminho da aula. Fiquem tranquilos. Da aula de hoje já está pronto. Mas eu farei daquelas que eu pedi o mapa mental de vocês também para ajudar nos estudos. Mas, pessoal, vamos lá. Eu quero iniciar a aula falando com vocês em relação às nossas avaliações, tá? Eu tenho duas opções aqui, daí eu queria ver o que vocês preferem, tá? A primeira opção é a gente realizar uma avaliação oral na próxima aula, numa aula ao vivo, onde vocês vão precisar liberar o áudio para responder algumas perguntas que eu vou fazer em relação às aulas, tá? Até já posso dizer para vocês, as questões, nesse primeiro formato, eu vou reassistir as aulas e vou fazer questões estritamente do que foi dito em aula, para que vocês não seja necessário sequer recorrer a algum outro material complementar. Eu faria uma série de perguntas, sortearia ela na hora e faria uma pergunta para cada um de vocês. Sobre esse formato, nessa ideia, eu cobraria de vocês, teria como peso 2 pontos, essa avaliação contínua oral, e a prova final do bimestre teria valor de 6 pontos, tá? Eu tenho uma segunda opção, que me parece talvez um pouco mais acessível, porque diminui a pontuação na prova formal. Daí eu quero saber o que vocês acham. A segunda ideia seria aumentar a pontuação da avaliação contínua para 3 pontos, e daí desses 3 pontos a gente dividir 1,5 ponto para uma atividade que eu vou dar, que vocês vão fazer em casa, e o outro 1,5 ponto na atividade oral, que vai ser uma pergunta em aula, tá? Daí a prova final teria uma redução do peso de 5 pontos. Esse 1,5 ponto que eu faria para uma avaliação de vocês seria a elaboração de 3 questões, tá? Vocês mesmos formulariam 3 questões, 2 objetivas e uma discursiva, sobre as aulas que vocês assistiram, sobre qualquer ponto que vocês acharam interessante. Depois que vocês encaminhariam nessa segunda ideia, eu faria um compilado dessas questões já corrigidas para disponibilizar para estudo. E daí essas próprias questões que vocês formulariam, eu utilizaria como base para sorteio na avaliação oral. Seria uma ideia de vocês poderem participar da construção das perguntas e facilitar na hora da avaliação oral, porque vocês já teriam uma bateria de perguntas e respostas que seriam aquelas que seriam cobradas em aula. Então, vocês não teriam nenhuma surpresa, assim, digamos assim, porque o estudo poderia ajudar vocês no estudo, né? Nessa segunda opção, caso vocês tenham interesse, daí eu disponibilizaria um prazo que não seria tão longo, porque essa avaliação oral vai ser na próxima aula, então eu teria que deixar o prazo para vocês ali, no máximo até segunda-feira, por exemplo, para vocês elaborar essas 3 questões e me encaminhar. Daí eu abriria um espaço ali no Moodle, eu compilo ela na segunda-feira ou na terça, e daí quarta e vocês vão ter os últimos dias ali pré-prova para fazer o estudo. Na verdade, eu vou até perguntar para vocês, eu acharia melhor encurtar o prazo, se vocês, por exemplo, concordarem de fazer isso até amanhã ou até sábado, daí vocês têm todo o resto da semana para estudar até quinta-feira que vem. Quanto maior o prazo das questões, menos tempo para estudar vocês vão ter. Então, para mim, isso é indiferente, o que vocês acharem melhor. Se vocês acharem melhor ter essas questões antes, a gente pode colocar o prazo sábado de noite, e daí domingo eu já disponibilizo todas elas num compilado para vocês estudarem segunda, terça, quarta e quinta. Quem sabe sábado, então, sábado meia-noite. Até sábado, daí vocês... E a prova oral semana que vem? Exato. Prova oral semana que vem. Pessoal, então, a vitória foi a diferentona. Sim, mas eu acho que fizemos assim, então, é o que o pessoal está se manifestando mais, né? Tem alguém que não concorda? Podemos fechar assim? Eu já anoto aqui. Se puderem, só mandem um ok no chat aí.
se estiverem de acordo. Vários OKs, então beleza. Pessoal, eu vou especificar lá no Moodle direitinho como é que vai ficar, tá? Mas, resumindo, nós temos 2 pontos que é dessas atividades que eu fui direcionando ao longo do semestre, que vocês foram respondendo lá no Moodle. Nós vamos ter, então, 1.5, um ponto e meio para a construção dessas 3 questões, tá? Essas 3 questões têm que ser obrigatoriamente de 3 aulas diferentes, tá? Então, abram uma aula, a partir daquela aula vocês elaboram uma questão e assim por diante. Dessas questões, 2 têm que ser objetivas, com 5 alternativas, certo ou errado, né? Seleciona a errada ou seleciona a certa, e uma tem que ser discursiva, tá? Na prova oral, daí eu vou pensar sobre o modo de sorteio, como é que vão ser essas questões. Mas então o prazo para isso vai ser sábado, às 23h55, para vocês lançarem no Moodle. Daí eu, no domingo, já pego essas questões, faço a correção delas, readequo elas. O que tiver de repetido eu já excluo, tá? Então não fiquem procurando, vou procurar qual é a minha, porque daqui a um pouco eu seleciono uma, porque é igual a outra e etc. E daí eu disponibilizo no próprio domingo para vocês terem o resto da semana até quinta-feira para o estudo. Pode falar, Ana. As questões com a resposta. Vocês têm que indicar o gabarito nas questões. Então, vão ser 2 objetivas, vai ter lá 5 alternativas e vocês vão ter que selecionar qual é a alternativa correta. E a discursiva é uma pergunta e vocês vão ter que fazer uma resposta, tá? Daí eu especifico os parâmetros, no Moodle lá, eu abro um espaço e fica tudo certinho lá, beleza? Bem, pessoal, então temos ajustado o fechamento desse bimestre, tá? A prova, então, vai ter uma redução, vai ser no valor de 5, e eu já vou deixar marcado com vocês, vai ficar para o dia 17/9. Alguma objeção, alguém que não curtiu a ideia, queira se manifestar, é o momento. Glória a Deus, vou identificar como um estou de acordo. Tá, Luísa? Dia 17 já temos de constitucional, professor. Semana que vem é 10, não 11. Se não me engano, 24 encerra já o bimestre. Mas se vocês preferem dia 24, não tem problema. Vocês preferem... Tá, vamos fazer uma nova enquete aqui, que eu sou democrático. Ponham no chat aí se vocês preferem a prova no dia 17 ou 24, a prova final do bimestre. Infelizmente não, Patrick. Eu tenho que fazer a avaliação sempre no dia da aula, senão pode dar conflito. Mesmo sexta-feira não tendo aula. O pessoal coloca 17 ou 24, eu vou contar aqui. Gosto de números pares. Jesus, vou ter que contar. 1, 2. Vou esperar terminarem, senão não vai dar. Tá, vamos ver. 17 tem 1, 2, 3, 4, 5 votos. E 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 votos para 17. Ninguém mais vai votar? Agora 6. Dependendo do horário da prova, se for liberada às 8 e não for muito extensa, dá para ser 17. Deixa eu pensar. Dependendo do horário da prova, se for liberada às 8 e não for muito extensa, dá para ser 17. Cecília, eu pretendo liberar a prova para vocês fazerem durante o dia, tá? Vai ser liberado no dia 17, mas vocês vão ter o dia para concluir ela, só que quando vocês abrirem, vocês vão ter... Eu vou fazer uma estimativa lá, mas vai ter, por exemplo, 2 horas para a conclusão da prova
vocês vão poder abrir ela a qualquer momento do dia. Então, só para vocês colocarem. Então, pode ser 17, dia 17, 17. Então, pessoal, vamos fechar 17, que porque vocês vão fazer. Então, ao longo do dia, podem fazer o horário que vocês quiserem. Se não deve fazer de manhã, de boas, tá? Bueno, então, fechamos. Vai ser dia 17 do 9 a prova. Na semana que vem, que é dia 10, vai ter a nossa avaliação contínua oral. E até sábado, vocês têm a primeira parte dessa avaliação contínua, que é a construção das questões, tá? Então, quando nós chegar no dia 24, vocês já vão ter a pontuação de vocês do primeiro bimestre. Então, a gente fica bem antecipado aí, dentro de todos os prazos, tudo em ordem. Bem, então, pessoal, vou iniciar, então, compartilhando a minha tela, para a gente iniciar efetivamente, nossa aula. Então, tá. Qualquer instabilidade aí, em função da chuva que acontecer, vocês me avisem, tá? Eu vou estar estarei atento aqui. Mas só avisem no áudio, tá? Porque as mensagens, eu vou tentar organizar aqui na tela, ver se vai dar. Mas qualquer probleminha, priorizem o áudio para me avisar, porque eu vou estar com os slides abertos aqui. Vamos lá, então. Então, vamos para a nossa aula 7, pessoal. Hoje nós vamos seguir abordando os recursos trabalhistas no mesmo aspecto que nós trouxemos e nós falamos na aula passada, tá? Pessoal, na aula de hoje, alguns alunos me falaram que não entenderam algumas partes e talvez eu tenha sido objetivo demais, já especificando o que é cada recurso e trazendo informações a respeito dos recursos. Então, vou fazer um panorama um pouco mais amplo, dando um passo atrás dentro dos recursos, para vocês se encontrarem dentro deles e entenderem um pouco melhor antes que a gente aprofunde absolutamente todos eles. Já temos alguns aprofundados, vai ficar mais fácil depois, mas eu preciso que vocês entendam o contexto geral dos recursos trabalhistas, tá? Eu sei que esse fluxograma aqui pode parecer um pouco complexo, mas eu vou explicando eles ponto a ponto, tá? E precisando de alguma coisa, vocês me gritem no áudio, porque eu vou estar com o slide aberto, eu não vou enxergar vocês, tá? Vou estar enxergando exatamente o que vocês estão enxergando aí. Bem, então, pessoal, para a gente entender os recursos trabalhistas, eu vou trazer inicialmente o que seriam os encaminhamentos, tá? Que é um encaminhamento padrão, que é compreendido para absolutamente todos os recursos. Vamos sempre partir da ideia do juiz proferindo uma sentença, tá? Quando o juiz profere uma sentença, a gente vai propor um recurso. Nesse caso hipotético que eu estou trazendo aqui, a gente vai estar propondo o recurso ordinário. O recurso ordinário sempre tem para si como sendo o principal recurso trabalhista, o mais utilizado, o mais comum, tá? O que vocês precisam entender é que não só o recurso ordinário, mas todos os recursos, eles sempre serão interpostos perante o juízo a quo, que significa o quê? Que é o juízo que proferiu a sentença. Então, seja recurso ordinário, recurso de revista, recurso adesivo, agravo, absolutamente todos eles, a primeira análise do recurso vai ser do juiz que profere a sentença. Então, no momento em que vocês propuserem esse recurso, né, no nosso caso agora, o recurso ordinário, para o juiz que proferiu a sentença, ele vai ter, basicamente, duas funções, ele vai ter duas possibilidades. Inicialmente, ele vai ter que verificar a possibilidade de retratação, que é o quê? Que é a análise que ele vai fazer da própria decisão e visualizar se ele vai recuar ou não na ideia. Porque eu posso, no recurso ordinário, dizer que o juiz se equivocou num determinado ponto e o juiz analisar, acolher o meu fundamento e perceber que, de fato, eu estou certo, e dele vai se retratar. Ele vai exercer o juízo de retratação, vai recuar e vai reformar aquela sentença sem sequer subir para a próxima instância, tá? Na possibilidade do juiz ele não verificar que ele cometeu um erro ou um equívoco, e pasmem, é a regra, né? É muito mais fácil o juiz não identificar isso,
ele vai para o juízo de admissibilidade. E vocês vão poder ver ali que eu coloquei o segundo no lado do escrito de admissibilidade, está escrito primeira, tá? Porque é a primeira possibilidade que nós vamos analisar da admissibilidade do recurso, porque serão duas. Isso é importante, vocês vão entender o porquê. Então, a primeira admissibilidade, a admissibilidade que vai ser exercida vai ser lá pelo juízo ACO, que no momento em que ele não identificar que houve algum erro passível de reparo, de reforma, ele vai ver se admite ou não admite recurso para que ele suba, tá? No momento que ele subir, ele vai vir aqui, ó, juízo ad quem. Para vocês lembrarem, juízo ad quem é o quê? É o juízo, é o próximo juízo, não é o que está julgando aqui. Então, para quem tem dificuldade com a CO, ad quem? Ad quo é a primeira instância, vamos, nessa nossa percepção, né? Um juiz aqui em Santa Maria proferiu uma sentença, essa sentença não está de acordo com o meu entendimento, eu vou propor um recurso ordinário para que um juiz de segunda instância, que é o juízo ad quem, que está longe, ele vai fazer essa análise, tá? Só que antes de chegar para o juízo ad quem, passa novamente pelo juízo ACO, que é quem proferiu a sentença, para possibilitar a retratação e depois verificar a admissibilidade desse recurso, tá? No meio desse caminho aqui, eu coloquei uma seta aqui no meio, ó, antes de chegar no juízo ad quem, a parte contrária será intimada para apresentar as contrarrazões, tá? E é o início do contraditório da parte recorrida. No momento em que chegar no juízo ad quem, nós vamos ter as turmas recursais que vão proferir um acórdão. Mas antes deles proferirem esse acórdão e fazer a análise do mérito, eles vão novamente admitir, verificar a admissibilidade do recurso. Então, é possível que um juiz admita o recurso em primeiro grau, no momento que ele chega em segundo grau, o juiz em segundo grau ele recusa porque pode ter identificado algum não cumprimento de algum pressuposto recursal e afastar a admissibilidade daquele recurso. O que é importante para vocês pegarem em relação a esses pontos? No momento em que vocês estiverem lá no primeiro juízo, vocês interpuseram o recurso, e o recurso foi para o juízo que proferiu a sentença, para ele possibilitar a retratação, e ele for apreciar a admissibilidade, no momento em que ele não admitir, eu posso interpor um novo recurso, e esse recurso é o agravo de instrumento, tá? O agravo de instrumento, ó, eu coloquei aqui, se meu recurso não é admitido na primeira admissibilidade, cabe agravo de instrumento. Se não for admitido o recurso, ele não sobe para o juízo ad quem. Então, nesse primeiro juízo de admissibilidade, se ele não for admitido, sequer o juízo de ad quem vai ficar sabendo que existiu esse recurso. Ele não vai ser apreciado e combatido, conflitado os entendimentos de um juiz ou de outro. Só chega ao ad quem se efetivamente o juiz da CO ele considerar como apto o recurso e admitir ele, tá? No momento em que ele não admite, cabe agravo de instrumento para que faça valer o meu entendimento, tá? Pessoal, desculpa, eu considerei errado aqui a seta. Não, tá certo. Agravo de instrumento é o do primeiro juízo de admissibilidade. Daí essa segunda seta aqui, então, já que eu quase me atrapalhei, prestem atenção aqui. A segunda admissibilidade que está aqui, que é exercida pelo juízo ad quem, nós vamos ter um outro agravo. Se meu recurso não é admitido na segunda admissibilidade, cabe agravo. Ele é tão somente agravo, não é o agravo de instrumento. Sempre tenham para si que a palavra instrumento, o instrumento é o processo, a cópia do processo, tá? Identifiquem como sendo isso. Até coloquei a observação ali, ó. O instrumento é o equivalente às cópias de um processo, que é juntada só, que a juntada só é necessária no primeiro juízo de admissibilidade, tá? Então, sempre tenham isso para si. No segundo, o agravo, não é necessário a cópia. Então, por isso que não tem um instrumento. Quando tem um instrumento é porque é necessária a cópia do processo, tá? Pessoal, então vamos lá. Eu tenho aqui 3 perguntas para vocês e eu preciso que algum de vocês responda. Então, por favor, prestem atenção aí. Os recursos trabalhistas são enviados inicialmente para qual juízo? Podem responder no áudio. Senão eu vou ter que minimizar a tela, eu quero que vocês fiquem olhando aí.
Os recursos trabalhistas são enviados inicialmente para qual juiz? Qual juiz que analisa primeiro os recursos trabalhistas? O juiz Ocó. Juiz Ocó. O que é o juiz Ocó? Onde é que ele fica? Como? Alô? Alô? Tá meio ruim a ligação. Agora tá conseguindo me escutar? Sim, agora sim. Vou ter que ver o que tá acontecendo com meus fones aqui. O juízo Acó, né? É o que Isso. julgou primeiro. Tô invertindo. Não. É o TRT? Não, o juiz Ocó é o que proferiu a sentença primeiro, que é o juiz singular. Não seria o juiz de um tribunal de instância inferior, alguma coisa assim? É por aí. Mas se o processo começasse já numa instância superior, o juiz Acó seria o dessa instância, né? Exato. Essa é a ideia. Vocês têm que identificar que o juiz Ocó, ele é... depois eu vou colocar as respostas de todos eles ali, tá? O juiz Ocó é sempre o juízo que proferiu a sentença inicial, a decisão inicial, tá? Tradicionalmente, os processos iniciam na primeira instância, mas existem processos que já iniciam na segunda, foi como o Matheus falou. Então, o que a gente precisa pensar? Os recursos trabalhistas são enviados inicialmente para qual juiz? Sempre por juiz Ocó. Vai ser o juiz singular se a ação iniciou no primeiro grau, na primeira instância. Vai ser o TRT, se a ação iniciou lá no TRT. Mas nem tentem, não se atrapalhem tanto quanto a isso, porque 90% das ações elas são distribuídas e iniciadas no primeiro grau. Então, pensem no juiz singular como a regra do juiz Ocó, que é o primeiro, tá? Depois nós temos aqui, qual recurso é utilizado para destrancar recurso não admitido no primeiro juízo de admissibilidade? Parece uma pergunta complexa, mas a gente falou isso faz 30 segundos. Alguém lembra qual é o recurso? Agravo de instrumento. Tá. E qual é o recurso utilizado para destrancar recurso não admitido no segundo juízo de admissibilidade? Agravo. Agravo. Perfeito. Aqui estão as respostas. Então, só para vocês gravarem esses principais pontos, tá? E tá proibido usar as mesmas perguntas que eu usei na nossa avaliação, tá bem? Não, capaz, podem até utilizar, mas pelo menos façam ela nas objetivas, tá? Então, vamos lá. Acho que alguém mandou alguma coisa. Mandou um kkk. Show. Tá, pessoal, então, retomando. Nunca esqueçam, então, em especial essa questão do juiz Ocó, porque é uma coisa que muita gente se forma sem se dar conta. O juiz Ocó é o juízo que está proferindo a sentença, tá? É o juízo daqui, é o juiz que julgou o processo, que recebeu, que fez as audiências, é o juiz que proferiu a sentença inicial. No momento em que, só que o juiz Ocó, ele só consegue perceber ele como sendo Ocó porque ele é um juízo inicial. Ele vai ser necessário um encaminhamento para um próximo, que é o ad quem. Então, sempre lembrem disso, tá? E é legal, foi interessante o posicionamento que o Matheus trouxe ali, porque poderá haver ações, existem ações que possuem competência exclusiva do TRT. Então, tem ações que vão iniciar no TRT e o recurso... Juarez, Oi. Desculpa estar interrompendo, mas a Magda falou que mandou convite para assistir a aula, não está conseguindo. Ah, perfeito, verdade. Ela estava aqui atrás do... Magda entrou agora? Entrou, Oi, Magda, apareceu. tudo bem? Só dar um ok que está nos ouvindo e vendo bem. Olá, bom dia, sim. Ótimo. Então, vamos lá. Magna está sendo gravada desde o início, então essa é a parte inicial aqui, depois tu pode acessar no YouTube lá, tá? Então, retomando. Então, o que eu estava dizendo para vocês do juízo ACO, até vou dizer uma coisa para vocês, eu escrevi errado aqui, ACO. E o outro é o ad quem. Aqui tá certo, ó.
Então, beleza. Vocês não tinham visto esse erro, a Vitória sempre vê os meus erros. Tá, pessoal, então, essa questão de isopó é algo que é aparentemente simples, mas muita gente se atrapalha porque é latim, etc., fica preocupado, mas não, é uma coisa que para vocês tem que ser bem simples de lembrar. Se alguém não pegar isso aí, pode me avisar que eu repito, tá? Mas o aqual daqui é de quem é o juiz que vem depois. Se a ação inicia em segundo grau, o juízo aquó vai ser o TRT, e o juízo ad quem vai ser o TST, que é a terceira instância. Então, dependendo de onde inicia, pode alterar, mas tradicionalmente o juízo aquó vai ser aquele do primeiro grau, o juiz singular, tá? Então, pessoal, agora nós vamos aqui entrar no que são os efeitos dos recursos trabalhistas. Os efeitos dos recursos trabalhistas nós vamos encontrar na súmula 899 da CLT e nas súmulas 393 e 414 do TST, tá? A regra, o principal que vocês precisam lembrar aqui é que a regra no que tange aos efeitos dos recursos trabalhistas é que elas possuem um efeito devolutivo, tão somente efeito devolutivo. É fácil de vocês lembrarem e entenderem, porque poderá haver uma questão em que diz qual é o efeito nos recursos trabalhistas é admitido tanto o recurso devolutivo quanto o recurso o efeito devolutivo quanto o efeito suspensivo, devolutivo e suspensivo. Daí vai ter uma série de circunstâncias lá, vai ser permitido devolutivo sempre, ou não é permitido suspensivo. O que vocês precisam saber disso? Nós temos como a regra aqui o efeito devolutivo. Então, por isso que eu trouxe aqui a regra, somente temos o efeito devolutivo, não vai ter efeito suspensivo. No momento que vocês estiverem tentando lembrar isso aí no meio de uma questão, como é que vocês têm que recordar? Qual é a justificativa teórica para que seja somente devolutivo? Em especial para quem transita aí mais na matéria civil e sabe que um efeito, um recurso civil, ele vai poder suspender algum efeito da sentença para que aquilo seja apreciado pela próxima instância e nenhum prejuízo ocorra para o réu, por exemplo, para a parte perdedora, né? O efeito devolutivo, ele serve basicamente para que não seja possível que o réu, que tradicionalmente é a empresa, afaste a execução do valor que tem que pagar ao empregado durante durante o transcorrer de recursos. Ou seja, eu empregado, tá? Eu entro com uma ação contra uma empresa, eu ganho essa ação, e tá tudo certinho lá, o juiz singular, ele deferiu 100% da minha ação, e eu tenho que receber 100 mil reais. Se a empresa recorrer, e é tradicional que recorra, seria, digamos, injusto ao empregado que já passou todo o período do trabalho, já teve aquela diminuição dos seus direitos enquanto trabalhava, teve todo o tempo do processo, ganhou o processo, daí a empresa recorre, e consegue o efeito suspensivo, eu não consigo ver esse dinheiro nunca. Então, a gente entraria o que tradicionalmente acontece lá na civil, que é alguém que tem algum fato que é passível de indenização, passa aquele perrengue, aquela situação, entra com a ação, fica todo o tempo da ação, ganha a ação, a pessoa recorre, consegue o efeito suspensivo, a gente não consegue penhorar e fica mais 2, 3 anos na outra instância e assim por diante. Então, na esfera trabalhista, atendendo o princípio da celeridade, eles tentam, através desse dispositivo, garantir que a parte que tem dinheiro a receber já possa iniciar a execução. E essa execução nós chamamos de execução provisória. É uma execução provisória por quê? Porque não foi permitido que a sentença tenha sido transitada em julgado, porque ela foi recorrida. É uma sentença recorrida, e o recurso foi recebido, foi admitido, tudo em ordem, não tem nada relacionado à admissibilidade, a gente está considerando a hipótese do recurso ser recebido de fato, mas daí a parte que tem dinheiro a receber, obviamente a empresa não vai pagar numa boa, porque ela está recorrendo, ela não vai acatar aquilo, mas eu vou poder lá pedir a execução provisória, podendo inclusive bloquear valores, penhorar bens, enfim, para que o meu débito já comece a ser satisfeito, né? Daí vocês podem pensar, tá, isso não é um pouco preocupante se o trabalhador recebe esse dinheiro e depois, no fim das contas, a empresa está certa. Por isso que a penhora é permitida, só não é liberado o valor para a parte. Então, digamos que eu, empregado, entro com uma ação, ganho a ação judicial, a empresa recorre, enquanto está correndo o recurso lá na instância superior, lá no TRT,
eu consigo, na execução provisória, penhorar os meus 100 mil reais numa conta bancária da empresa, esses 100 mil reais vai ficar retido em juízo, e só vai ser liberado quando da sentença transitada em julgado. Então, é algo que busca a garantia do recebimento, mas não traz um prejuízo sobremaneira à empresa, tendo em vista que esse valor ele vai ficar bloqueado e vai ser possível a sua devolução corrigida, inclusive para a empresa, caso o recurso que ela interpôs seja, ao final, acolhido, né? Nós temos aqui uma observação que, no que diz respeito ao recurso ordinário, possuir um efeito devolutivo em profundidade. Isso aqui é o que está escrito na súmula 393 do TST. E o que significa ter um efeito devolutivo em profundidade? Basicamente é uma coisa que é bem afastada no Código Civil, né? Basicamente diz respeito a que o recurso ordinário ele vai poder mencionar assuntos que não foram mencionados na sentença. Ele vai poder trazer outros fatos que não estão sendo abordados, não estão sendo utilizados como base para a decisão, tá? Isso é algo que acontece somente no recurso ordinário, é algo exclusivo dele. E vocês podem até perguntar, tá, mas para isso, eu estou mencionando alguma coisa que não está na sentença, é porque a sentença não mencionou algo que eu trouxe ao longo do processo. Isso não seria uma omissão? É exatamente isso. O recurso ordinário ele vai poder ter um efeito devolutivo em profundidade, trazendo pontos que não foram abordados na sentença, mas que foram mencionados dentro do processo, e basicamente isso seria o equivalente aos embargos de declaração, que são também passíveis para isso, né? Então, se vocês perdem o prazo para os embargos de declaração por uma omissão da sentença, vocês ainda podem propor o recurso ordinário com um efeito devolutivo em profundidade, abordando as omissões também que constarem na sentença, e não só atacar as decisões, tá? Se tiver alguma dúvida, me apontem no áudio, né? Lembrem que eu não estou acompanhando o chat ali. Nós temos uma... Oi. No caso do recurso, primeiro a parte que perdeu, ela paga e depois apresenta o recurso, ou ela tem que apresentar o recurso e aí depois o juiz manda ela pagar? Tu diz aí, a pessoa que perde a ação... Pode repetir a pergunta? No caso, assim, pode acontecer a preclusão lógica do recurso. Se a parte quer recorrer, mas como ela pagou. Mas como ela paga, tu diz assim, da possibilidade da parte perdedora recorrer e pagar a sentença. Isso. Por exemplo, como ele não tem o efeito suspensivo, né? Sim. Então a parte que foi condenada, ela vai ter que pagar. Mesmo apresentando recurso. Sim, exato. Então, só que ela paga e depois apresenta esse recurso? Ou ela apresenta o recurso? É isso que eu fiquei na dúvida. Tá, esse ponto que é importante você saber. Como ela não tem um efeito suspensivo, os efeitos da sentença, eles vão valer. Então, se a empresa foi condenada a pagar 100 mil reais, a obrigação é que ela pague, tá? Só que isso não existe. A empresa que recorre, não existe sob o ponto de vista prático, tá? A empresa que recorre, ela não quer pagar. Então, ela desobedece o que está escrito na sentença. Entende? Conseguiu entender, Matheus? Entendi. É que eu tinha pensado no possível, né? Se, por exemplo, se a empresa pagasse, aí ela não poderia agir contra a própria atitude dela, né? Sim, exato. Ela teria, digamos, poderia perder o interesse recursal, né? Porque ela estaria, digamos que, acatando. Mas, se tratando de não ter um efeito suspensivo, a execução ela vai poder correr normalmente, eu vou poder, aliás, a execução só se dá pela ausência de pagamento, né? Porque no momento que sai a sentença, a empresa ela é intimada para fazer o pagamento e recorrer, né? Então, se ela opta em recorrer, tradicionalmente ela não paga, né? Então,
Só que, como não tem um efeito suspensivo, não se suspende a exigibilidade do que foi decidido na sentença, a parte que tem dinheiro para receber, ela abre a execução provisória e começa a buscar esses valores. No caso da empresa pagada, eu vou ser bem franco contigo, nunca vi uma empresa pagar e recorrer, mas se isso acontecer, esse valor também vai ficar retido lá. Ela não vai pagar direto para a parte. Ela paga, fica como uma garantia em juízo, entende? E ela propõe um recurso e aquele valor vai ficar retido judicialmente. Tá? Bem, vamos avançando. Qualquer coisa vocês vão me chamando no áudio aí. Nós temos uma exceção. É possível conseguir o efeito suspensivo que impede que o empregado inicie a execução provisória. E daí isso acontece quando? Quando nós temos um recurso para o juízo ACOI e nós fizemos uma petição em anexo ao recurso, que é uma petição requerendo o efeito suspensivo para o juízo adquém. Se não aceitar, a recorrente terá que aceitar a execução provisória. Então, o que acontece? Existe uma única possibilidade de a gente alcançar o efeito suspensivo, que é quando, no momento que nós propomos o recurso ordinário, ou outro recurso que venha a suspender, que objetive a suspensão do entendimento de que eu tenho que fazer o pagamento. Então, o recurso, eu coloquei recurso ali porque é qualquer um, tá? Mas tentem lembrar do recurso ordinário, que é aquele recurso que a gente vai interpor lá para a sentença de primeiro grau, tá? Que está escrito ali, para o juízo ACOI. No momento em que eu, empresa, não quero ter essa execução provisória correndo enquanto o recurso corre, eu tenho que fazer uma petição lá para o juízo adquém. Então, como eu estou considerando a hipótese do juiz singular, primeiro grau, essa petição para o juízo adquém vai ser o TRT. Assim como, se o meu recurso é para uma decisão que já iniciou, a decisão ela é originária do TRT, eu vou fazer uma petição requerendo a suspensão do efeito suspensivo, uma petição requerendo o efeito suspensivo para o TST, que é a terceira instância, porque iniciou na segunda, tá? Só para lembrar essa questão do ACOI e do adquém. Então, existe somente uma hipótese da possibilidade de ser empregada o efeito suspensivo, que é quando existe essa petição, que ela não é apreciada por juízo ACOI, somente por juízo adquém. E elas têm que ser protocoladas juntas. Então, tu faz o recurso, faz a petição, são arquivos diferentes, um tu sobe e o outro vai para o juiz que proferiu a sentença, tá? E agora nós temos os pressupostos de admissibilidade. Vamos lá. Vamos iniciar com os pressupostos subjetivos ou intrínsecos. Trago isso porque nós falamos sobre isso na última aula e me pareceu que ficou um pouco confuso. Talvez vocês não lembrem, enfim, exatamente como é que é. Não sei como é que foi a abordagem nos direitos do trabalho 1 e 2, mas vamos retomar isso aqui, que é importante também para o processo de trabalho. Inicialmente, como pressuposto de admissibilidade, sendo um pressuposto subjetivo ou intrínseco, é a capacidade, tá? Dentro da capacidade, nós temos a capacidade de direito, que todos nós temos, né? A processual, que ela trata basicamente da idade, né? Podendo abranger menores de idade devidamente representados pelos seus tutores, mas basicamente trata sobre ser um maior capaz. E a postulatória, que nosso caso aqui não é somente o advogado, mas também a própria parte, em função do jus postulante, que todos nós sabemos que todas as partes, qualquer pessoa que hoje tenha uma situação de diminuição de direitos trabalhistas, ela poderá ir sozinha até a Justiça do Trabalho e propor uma ação sem o acompanhamento do advogado, tá? Isso que está escrito lá na súmula 425 do TST. Lembrando também que esse justo postulante, né, as próprias partes elas podem fazer recursos até o TRT, até a segunda instância, e que não pode recurso de revista. Então, o recurso de revista e os recursos interpostos para a terceira instância, daí acaba se tornando necessária a presença do advogado. Mas até o TRT, o justo postulante, ele é garantido, tá? Nós temos aqui pressupostos de admissibilidade, ainda dentro do pressuposto subjetivo intrínseco. Nós temos a legitimidade, que é o que está prescrito lá no artigo, que é que nós utilizamos emprestado do CPC, o 996, a própria parte, terceiros interessados e Ministério Público. São as pessoas que poderão estar vinculadas aos processos trabalhistas. A parte que teve a diminuição de direitos,
algum terceiro interessado que esteja sendo afetado pela ação que está sendo distribuída, ou que está sendo julgada, decidida, enfim, e o Ministério Público, né, como guardião da lei, que é para poder intervir e poder trabalhar na eventualidade de identificar alguma irregularidade ou algum prejuízo às partes. C, nós temos o interesse. O interesse, basicamente, ele está resguardado, digamos assim, no que seria o prejuízo, tá? Utilidade mais necessidade. Prejuízo, por quê? Porque o interesse para te entrar com recurso, ele tem que partir da ideia de que tu teve alguma situação que necessita reforma, né? Tu não pode recorrer de uma sentença que deferiu 100% dos teus pedidos, porque agora tu deseja mais alguma outra coisa. Então, o interesse, basicamente, o termo geral, assim, você precisa lembrar do prejuízo. A pessoa tem que ter tido algum prejuízo para ela poder ter o interesse de propor um recurso trabalhista, tá? Tem uma observação que eu coloquei aqui, que é em caso de sucumbência recíproca, duas partes perdem em algo, né? A parte poderá apresentar o recurso principal ou recurso adesivo, conforme o artigo 283 do TST, tá? Eu vou abranger mais isso. Vou fazer uma revisão aqui para tratar sobre o que é o recurso adesivo para vocês. Vamos lembrar sempre, vou sempre iniciar por juiz profere uma sentença, tá? Até fica a dica para vocês. Quando forem fazer as questões, vocês podem criar casos hipotéticos. O juiz proferiu uma sentença e aconteceu tal coisa. O que é o correto a fazer? Qual é a ação? Qual é o recurso adequado? E assim por diante. No momento que o juiz profere uma sentença, nós vamos ter lá uma sentença que foi parcialmente procedente. O que significa que a sentença foi parcialmente procedente? Significa que eu pedi o item A, B, C, D e E, e eu levei só o pedido ABC. Então, significa que a parte ré perdeu nesses 3 pedidos. Só que eu pedi o D, E, F, que não foi acolhido. Então, nós temos o quê? Uma sentença parcialmente procedente, que significa que não foram todos aqueles pedidos que foram formulados na inicial que foram acolhidos. Então, existe uma sucumbência recíproca. A parte sucumbente é o que seria a parte perdedora. Sempre identifique sucumbência com perda. Então, no momento que vocês identificarem uma sentença parcialmente procedente, vocês vão identificar uma sucumbência recíproca, tá? Na hipótese que eu vou trazer para vocês aqui, é considerando a sucumbência recíproca, mas pensem só, a sucumbência recíproca está entre parênteses. Uma questão que pode cair para vocês na OAB, o examinador lá vai poder apresentar para vocês o seguinte: o juiz profere uma sentença que ao final restou parcialmente procedente. É possível quais dos seguintes recursos é possível interpor? Daí vai ter lá, por exemplo, o recurso adesivo, que vai ter, já vou explicar para vocês, vou chegar lá. Só que o recurso adesivo, normalmente, ele está mais vinculado, objetivamente, lá com a sucumbência recíproca, ele não fala da parcialmente procedente. Então, vocês precisam pegar esse início para poder entender por completo, tá? Nessa hipótese, onde o juiz profere uma sentença e ela foi parcialmente procedente e houve sucumbência recíproca, as duas partes perderam em algo, nós vamos, a partir dessa ideia, nós vamos criar a seguinte hipótese. O autor da ação, ele propõe o recurso ordinário, o RO, tá? Por que o autor propõe? Nós estamos tratando lá o pedido A, B, C, D, E e F, tá? O autor pediu A, B, C e foi acolhido. D, E, F, não. Então, o recurso ordinário do autor vai ser, olha, o pedido D, E, F precisa ser acolhido, por isso e aquilo. É a minha base do recurso ordinário. E daí o réu, mesmo querendo recorrer, ele não propõe. Ele perdeu o prazo. Daí o que acontece? Aquilo ali não vai subir automaticamente, nós sempre vai haver a possibilidade da pessoa, o recorrido, né, o recorrente, o recorrido apresentar as contra-razões. Então, nesse caso aqui, o recorrido é o réu, né, o réu é intimado para apresentar contra-razões, tá? Lembrando que isso aqui poderia inverter, né? O réu poderia recorrer e o autor está de acordo com os 3 pedidos. A gente só está fazendo aqui porque é o exemplo. Então, o réu ele vai ser intimado para apresentar contra-razões, e no mesmo prazo das contra-razões, o réu também vai poder apresentar um recurso adesivo, tá? E daí, no recurso adesivo, ele vai poder o quê? Ele vai poder apresentar os motivos pelos quais ele acha que a
aqueles pedidos que foram deferidos para o autor, o pedido A, B e C, né, nesse nosso exemplo, eles não podem ser efetivamente acolhidos e deferidos, tá? Então, retomando, para vocês pegarem bem, nós temos 6 pedidos nessa nossa ação hipotética, tá? Pedido A, B, C, D, E, F. Esses 6 pedidos. 3 foram acolhidos, 3 não foram, tá? Considerando que a sucumbência é recíproca, tanto o autor quanto o réu podem propor uma ação. O autor que ganhou o pedido ABC, ele pode recorrer, reivindicando o pedido DEF. O réu, ele pode recorrer, só que ele não vai poder mencionar o DEF porque já foi acolhido pelo juiz e foi afastado. As teses deles foram acolhidas. Mas os pedidos A, B e C que o juiz deu para o autor, o réu pode dizer, não, essas daqui também não pode ser acolhidas. Entende? Por isso que aqui diz, ó, no mesmo prazo, o réu poderá apresentar o recurso adesivo, porque na nossa hipótese o réu perdeu o prazo, ele não conseguiu apresentar o RO. Então, lá quando ele for intimado para as contrarrazões, ele falou, graças a Deus, eu fui intimado para as contrarrazões, então eu vou poder agora não só me defender do que está propondo o autor, mas eu já vou aproveitar e vou apresentar o recurso adesivo e vou pedir o afastamento daquilo que foi deferido, porque é um absurdo que foi deferido. Entendem? Pessoal, antes de eu avançar, como é que vocês estão aí? Estão entendendo? Querem mencionar alguma coisa? Se está de acordo, eu só peço que deem um ok no chat aí para não ficar um monólogo. Estão entendendo bem? Por enquanto, tranquilo. Ótimo. Ok, tranquilo. Então, ok, vamos voltando. Então tá, nós temos um problema no recurso adesivo que vocês precisam levar em consideração. Sua admissibilidade estará condicionada ao RO que proporcionou sua interposição. O que isso significa? Digamos que o RO, primeiro, né, vamos considerar e pegar bem direitinho para saber que vocês entenderam. Sem ter prestado atenção nisso da aula, vocês não vão entender o que eu vou dizer agora. O autor propõe a RO e o réu foi intimado para as contrarrazões. Quem é que encaminha para o réu ser intimado para as contrarrazões? É o juiz. O juiz, então, se ele encaminha para as contrarrazões, para que o réu apresente contrarrazões, significa que ele admitiu o recurso. Então, beleza. O recurso ordinário que foi apresentado pelo autor foi recebido e está tudo em ordem. E daí eu, o réu lá, que perdi o prazo, etc., apresento as contrarrazões e apresento o recurso adesivo para tentar ainda recorrer daquilo que eu já tinha perdido. Só que o que acontece? Esse recurso, quando eu apresentar as contrarrazões, ele vai ter que subir para o segundo grau, para o TRT. E lá vai ter o segundo grau, a segunda admissibilidade. Se a admissibilidade não for reconhecida pelo TRT, pelo juízo ad quem, o meu recurso adesivo cai automaticamente. Por isso que ele é um recurso frágil, porque eu fico dependendo da minha parte contrária, do meu rival, digamos assim, ter feito tudo certo para que o meu recurso siga válido. Do contrário, se o RO tiver com algum problema de admissibilidade, o meu recurso adesivo cai, tá? A única vantagem que eu trago para vocês, então, é que o recurso adesivo tradicionalmente está condicionada à hipótese do réu ter perdido o prazo para a interposição do RO no momento adequado. Então, isso acontece, enfim, a parte falar perdeu o prazo e a pessoa vai poder ter essa segunda chance dentro do recurso adesivo, muito embora seja uma segunda chance frágil, porque fica dependendo da competência do advogado ter apresentado e ter cumprido todos os requisitos formais de admissibilidade do recurso. Beleza? Pressupostos de admissibilidade, ainda agora objetivos ou extrínsecos, tá? Trocamos. Antes nós estávamos nos subjetivos ou intrínsecos e agora nos objetivos ou extrínsecos. Esse é bem mais objetivo para vocês, tá? Basicamente, o mais importante de todos eles, recorribilidade. O ato do juiz deve ser recorrível. Tá, isso é óbvio. Por que é o mais importante? O mais importante porque a gente esquece de quais são as decisões que o juiz pode tomar. Mas, professor, quais são os atos que o juiz pode praticar? Porque eu trouxe ali, recorribilidade. O ato do juiz deve ser recorrível, tá? Vamos lá. Despacho de mero expediente. Eu vou pedir para vocês colocarem no chat aí, eu vou ficar acompanhando com vocês.
Despacho de... Vou abrir o chat aqui, vocês vão ver que eu vou estar olhando vocês. Então, despacho de mero expediente. Vocês acham que é recorrível ou não é? Respondam sim ou não. É recorrível? Sim. Não é recorrível? Não. Vamos lá, pessoal. Tem 16 pessoas. No mínimo, 15 respostas tem que ter. Beleza. Todos acham que não. Ótimo. Decisão interlocutória. Pode ou não pode? Sim ou não? Sentença ou acordo? Ok. E acordo homologado pelo juiz? Mas se ele não homologar, pode. Isso aí. Ótimo, pessoal. Gabaritar o empate. Já vou trazer para vocês. Tá aqui as respostas. O despacho não, né? Assim como a decisão interlocutória também não, tá? Mas existe uma exceção à regra que permite recorrer de ações de decisões interlocutórias. Então, despacho de mero expediente. Não pode recorrer, a base dessa informação está no 893, parágrafo 1º da CLT. Das decisões interlocutórias, a regra é que não pode também, tá? Lembrem sempre que naquela ideia que nós trouxemos, foi lá no início, lá na primeira aula, eu acho, que a gente dizia que mesmo quando alguma coisa acontecia ao longo do processo e a gente não concordasse, nós teríamos que aguardar o final da ação para poder mencionar isso no final, né? Não poderia fazer no e-mail, no meio, né? Mas existe uma exceção, que está prescrita na súmula 214, que permite esse ato ser passível de recurso. Sentença ou acordo, é óbvio que sim, né, que é algo padrão, a essência do recurso é combater sentença e acórdão. E o acordo homologado para o juiz, a regra é que não, né, mas lembrem vocês que quando eu falei sobre isso, não me recordo em qual aula, mas eu falei sobre isso, existiria a possibilidade da ação rescisória se, porventura, fosse verificado posteriormente que alguma formalidade necessária para o acordo não foi observada, e também observando todos os requisitos de admissibilidade da ação rescisória. Posso dizer para vocês, é uma ação extremamente complexa de ser recebida, porque a ação rescisória, ela visa, basicamente, reformar sentenças transitadas em julgados, não só acordos, né? Então, a regra é que não é possível recorrer de acordos, mas existe a possibilidade de recorrer de acordos somente quando o INSS for interessado. Então, quando algum acordo homologado para o juiz venha, digamos, prejudicar ou ir contra a normativa do INSS, ou venha diminuir patrimonialmente o INSS, eu tenha esquecido de mencionar a participação, reflexos de INSS das verbas trabalhistas que foram requeridas, vai caber recurso ordinário que o INSS poderá interpor. Pessoal, eu falei aqui, mas passei reto, mas foi... Oi. Nesse caso do INSS, então a outra parte contra o INSS nunca cabe esse recurso. É só o próprio INSS que pode propor. Só o próprio INSS é o que vai poder interpor o recurso. Tá? Bem, vamos lá. Temos aqui pressupostos de admissibilidade, eu trouxe para vocês a exceção ali da decisão interlocutória, né? Vocês viram que eu passei reto, não falei o que era, só falei que era a súmula 214, mas é porque ela está aqui. Decisões interlocutórias recorríveis, é o que menciona a súmula 214 do TST. São 3 hipóteses, tá? 2 delas importantes, outras não são. Daí vocês vão entender o porquê. Primeiro, decisão do TRT
que ofende súmula do TST ou OJ, que é uma orientação jurisprudencial do TST, será cabível o recurso de revista. Então, nessa hipótese, será possível a recorrer de uma decisão interlocutória. Então, já vamos pensar lá, vou ajudando vocês, vamos pensar nas nossas questões que vocês vão ter que fazer e entregar até sábado de noite. Até imagino o lindo sábado que vocês vão ter com o processo de trabalho. No momento que vocês forem formular alguma coisa sobre os pressupostos de admissibilidade e tratar sobre a recorribilidade, digamos uma pergunta simples, vai precisar de mais floreio, óbvio, mas uma pergunta objetiva. Das decisões, a decisão interlocutória que ofender orientação jurisprudencial do TST é passível de recurso? Sim ou não? Um exemplo, né? Então, vocês vão poder utilizar aqui, porque aqui nós já estamos subdividindo. Tem o não e tem o sim. E dentro do sim, nós vamos ter 3 hipóteses. Então, vocês vão poder, digamos, abordar alguma coisa nesse sentido para fazer uma espécie de pega-ratão, né? Por exemplo, traz uma decisão interlocutória, mas na resposta lá vocês estão deixando ampla. Todas as decisões interlocutórias são recorríveis, ou todas as decisões interlocutórias não são recorríveis. São 2 questões que são totalmente afastadas, né? Ou, por exemplo, decisões interlocutórias que ofendem súmula do TST tão somente serão cabíveis os recursos. Será possível interpor recurso de decisões interlocutórias apenas desde que ofenda súmulas do TST. Ou, por exemplo, vocês vão poder colocar ali, ó, leiam bem como é que está no 1 ali, ó, decisão do TRT que ofende súmula do TST ou OJ. É tradicional em questões, já vi questões que trazem, põe lá, TST, OJ, súmula do STF. Então, não tem aqui, isso aqui é algo para regular o ordenamento interno dos tribunais regionais do trabalho. Então, olhem só como a partir dessa informação que vocês conseguem fazer uma série de questões que podem ser interessantes e são questões tais e quais como cai no AB, tá? Vamos lá. 2. Decisão do juiz que determinar a remessa dos autos. Daí é que eu tive que dividir para vocês entenderem, ó. Decisão do juiz que determina a remessa dos autos. Para um juiz da mesma região tribunal, não cabe recurso. Então, isso aqui segue a regra geral. Ele só vai caber recurso, só entra na exceção aqui na 2B, que é para um juiz de outra região ou tribunal, daí sim cabe recurso. Então, a decisão interlocutória, em regra, não cabe recurso. Mas se o juiz determinar a remessa dos autos para uma outra região ou tribunal, onde é que está essa região ou tribunal? Não é a mesma daqui. Então não cabe recurso. Mas é uma outra região ou tribunal. Então cabe, tá? 4ª região para a 3ª região, né? Então, só para vocês pegarem isso. E a terceira não é tão importante, agora a gente já vai bem para o final, em especial porque estamos encerrando o tempo. A terceira é a decisão de tribunal, TST ou TRT, que tenha recurso em regimento interno para o mesmo tribunal. Cada tribunal tem seu regimento, e já digo para vocês o padrão que eu estou utilizando, e isso até é com base naquele primeiro questionário que eu fiz com vocês, que alguns de vocês falaram dessa importância de fazer uma base, apresentar as aulas com base em algo que vocês vão poder aproveitar, por exemplo, a OAB. Eu não estou abordando nada que seja muito esdrúxulo, porque vocês não vão poder aproveitar. Isso aqui é algo que a gente não vai avançar tanto, porque cada tribunal tem o seu regimento e os regimentos internos não são cobrados na OAB. Mas é bom que vocês saibam que é recorrível a decisão interlocutória de decisão de tribunal que tem um recurso em regimento interno para o mesmo tribunal, tá? Mas esse 3 aqui, considerando que precisa de conhecimento do regimento interno de cada tribunal tem o seu, fica difícil e não adequado que a gente dedique nosso tempo para isso, tá? Daí nós temos aqui, ainda dentro de pressupostos de admissibilidade, os pressupostos objetivos ou extrínsecos, ainda estamos nele, que nós temos aqui a adequação, que é o principal ponto, é o único que eu vou me deter para vocês ficarem atentos, que para cada ato do juiz haverá um recurso adequado, que isso aqui é a base de tudo, né? Nós temos que fazer essa adequação. Existe aquele princípio da infungibilidade, não leva em consideração isso aqui, de que algum recurso poderá aproveitar, tendo em vista o seu teor ou a sua importância, enfim, esqueçam isso, o recurso é o mínimo que a gente tem que acertar. E daí eu trouxe aqui o que seria a regra de 3, para vocês lembrarem, pelo menos aqui dos recursos cabíveis da sentença do juiz, tá? Inicio ali, ó.
regra de 3 porque são 3, né? Bem objetivo. Embargos de declaração. Está previsto no 897A da CLT, serve para sanar omissões, contradições e obscuridade. Lembrem do termo oco. A sentença que é oca, né? A sentença que é oca, você lembra, vazia, tem alguma coisa errada, né? Então, lembrem do oco. Omissão, contradição, obscuridade, tá? Temos o recurso ordinário, previsto no 895 da CLT, que é o recurso principal, o recurso típico do direito do trabalho, do processo de trabalho, é o recurso ordinário. E o agravo de petição, que é um recurso tal e qual é o recurso ordinário, mas é um recurso que ele é proposto quando já está na fase executória, tá? E a fase executória, ela pode existir porque eu posso me abster do recurso inicialmente, do recurso ordinário, e depois só fazer um agravo de petição porque eu não concordo com alguma coisa vinculada à execução. Daí eu faço um agravo de petição, então sempre vincule, agravo de petição, ele vai estar vinculado à execução, ele não é muito comum, e a única diferença, que eu coloquei para vocês embaixo, no agravo de petição deverá ser indicado o valor das matérias recorridas. Estruturalmente, o agravo de petição, ele é igual ao recurso, o agravo de petição, ele é igual ao recurso ordinário. A única diferença é essa, de que no agravo de petição, para sua admissibilidade, ele vai precisar constar o valor das matérias recorridas. Ou seja, aquela hipótese que nós levantamos. São 6 pedidos. A, B, C, D, E, F. Se eu vou recorrer do D, E, F, eu preciso dizer lá que o D, E, F, os meus pedidos D, E, F têm que ser acolhidos, porque no D eu peço 20 mil de dano moral, no E eu peço 10 mil de hora extra, e no F eu peço 5 mil reais de insalubridade, um exemplo. Né? Então, todos esses valores ali a gente vai precisar quantificar quando for do agravo da petição. E fechando os pressupostos de admissibilidade objetivos ou extrínsecos, nós temos a tempestividade, que é protocolar dentro do prazo, e nós temos o preparo, que é o pagamento das custas processuais para a interposição do recurso. Bem, pessoal, seria isso. Esse aqui não fiz questão de ir muito a fundo, porque é algo bem objetivo, a tempestividade e o preparo, é algo que eu já havia trazido para vocês, é algo bastante intuitivo, né? Então, já são 10h22, vocês já devem estar entrando na próxima aula, não quero atrapalhá-los. Então, para a aula de hoje seria isso. Algum de vocês tem alguma dúvida? Ou tudo em ordem? Tudo certo? Entenderam a aula? Tudo ok? Ótimo. Bem, pessoal, então, agradeço mais uma vez a atenção de vocês. O que nós conversamos no início da aula, além de constar gravado, na aula que eu vou disponibilizar logo mais no YouTube, eu vou especificar direitinho como é que vai ser. Eu ainda estou estudando como é que vão ser o sorteio das questões, se vai ser uma ou se vai ser duas. Estou considerando isso. O prazo vai ficar sábado de noite, conforme a gente ajustou. E no dia 17 eu vou disponibilizar a prova, com o tempo que eu vou analisar conforme a quantidade de questões que eu for lançar. Mas vocês vão ter um período largo para fazer ali entre as 8 da manhã e as 10 da noite. Tá, pessoal? Seria isso, então. Um bom restinho de semana para vocês, um bom final de semana, aproveitem e vamos conversando, tá? Um abração, tudo de bom.